Você tem uma missão para fazer, aí a ação seria você ir até o lugar para fazer esse objetivo. E aí, quando você finaliza esse objetivo, você tem uma recompensa lá, você ganha XP, você ganha às vezes algum item, alguma arma, etc. E aí, pessoal, meu nome é Luan, eu sou designer de experiência, designer de interfaces. Sou apaixonado por games, né? Eu não trabalho na área de games, mas eu gosto muito, estudo bastante a área, principalmente assim relacionado à parte de experiência do usuário nos games. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre uma parte fundamental dos jogos, que é o Core Loop. Vou explicar exatamente o que é o Core Loop, dar alguns exemplos também, falar sobre a importância do Core Loop e convidar vocês também a depois comentar aqui com exemplos de jogos assim que vocês gostam, assim vocês analisarem é, o Core Loop nesses jogos e colocar aqui nos comentários depois. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é o Core Loop, né? O Core Loop é a principal mecânica do jogo e ele se repete continuamente durante todo o jogo. É uma sequência assim, de ações, de coisas que acontecem no jogo que vão se repetindo. Independente de você jogar em modos diferentes, de maneiras diferentes, você ter uma maneira diferente de jogar, o core loop ele vai estar sempre presente, vai ser sempre o mesmo, com algumas alterações para de uma certa maneira aumentar a dificuldade e tal, para sempre ser uma coisa que engaja bem assim o jogador. Quer dizer que se o core loop for meio chato, for monótono e tal, é uma coisa que não vai prender o jogador, né? Então é um ponto que os designers de games se preocupam bastante, essa questão do core loop. Então, por exemplo, se o core loop for sem graça, for chato, muito repetitivo, vai deixar o jogo muito chato. O core loop, ele basicamente, assim, o core loop assim, mais básico, né? Ele tem um objetivo, uma ação e uma recompensa. Então tem ali um objetivo, imagina num jogo de RPG. Você tem uma missão para fazer, a ação seria você ir até o lugar para fazer esse objetivo. E aí quando você finaliza esse objetivo, você tem uma recompensa lá, você ganha XP, você ganha às vezes algum item, alguma arma, etc. Peace and quiet. Out of my face, freak. Your breath sours my beer. Red woman dressed in black and white. Seen her talk. Folks say the lady rode through the village a few days ago. Rapping so fast she knocked Radabor into the ditch. Which way did she go? Dunno. Like the tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Quiet people! Frank's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. Esse seria assim, um exemplo mais básico de um core loop. Pegando assim por algum jogo bem famoso, acho que todo mundo conhece, que é o Candy Crush. Candy Crush ele é bem básico, assim, o core loop dele é bem básico, onde o que você tem que fazer? Sua missão, você tem ali a tela do seu jogo, onde tem lá os doces lá e tal, e o seu objetivo é alinhar pelo menos 3 doces e vai quebrando esses doces e tal, até você cumprir a sua missão. Geralmente eles têm lá quais doces que você tem que quebrar, ou às vezes ele tem um tempo lá que você tem que chegar a uma certa pontuação. E essa é a sua missão, né? Então você vai alinhando esses doces, né? Isso seria a ação. E quando você vai fazendo isso, você vai ganhando os pontos e essa seria a recompensa, né? Às vezes você ganha aquelas estrelinhas lá, aí você sobe de nível, às vezes você ganha algum item também, né? Que é um tipo de recompensa. E o core loop então, do Candy Crush é bem simples, né? Então você tem a tela, né? Que mostra ali mais ou menos o seu objetivo. Você tem a ação, que é de você alinhar os doces. E você tem a recompensa, são as estrelas, é você subir de nível. Colocando isso, por exemplo, um pouco mais no mundo real.
vamos dizer aqui no meu caso aqui do YouTube. O meu objetivo é compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu conheço, assim, um pouco do meu conhecimento de UX, um pouco assim, da minha paixão por games e tal. Esse é o meu objetivo. A minha ação é eu gravar os vídeos, editar os vídeos e postar aqui no YouTube. E a recompensa é vocês curtirem, se inscreverem no canal, comentarem e tudo mais. Então esse seria o meu Carloop dentro aqui do YouTube. Pegando por um core loop um pouco mais complexo, assim, mas que também nessa parte um jogo assim, bem famoso e que tem um core loop um pouco mais complexo, seria o Pokémon GO. Eu nem sei se muita gente ainda joga Pokémon GO, eu pelo menos não jogo mais, joguei na época que lançou. Mas o core loop do Pokémon GO, você tem o quê? Você captura, né, o Pokémon, você coleta Pokémon ou coleta itens e tudo mais. Você sobe de level, né, tanto do Pokémon quanto da sua conta. Você faz upgrade no Pokémon, né, para ele ficar mais forte e tudo mais. Você explora o mundo e você encontra outras pessoas. E aí esse é um ciclo que vai se repetindo, né? Em alguns casos vai aumentando e tal, ficando um pouquinho mais complexo, né? Porque eles, né, vai adicionando um pouco mais de complexidade, um pouco mais de desafios e tal. Mas é interessante porque à medida que o core loop se torna mais complexo, até um pouco mais difícil, as recompensas aumentam também, né? Então você não vai ficar fazendo ali, aumentando a dificuldade e continuar recebendo alguma recompensa muito, muito pequena, né? Isso é uma coisa comum, assim, também para quem joga RPG. Que no começo, né, quando você está nos níveis assim, um pouco mais baixos, você precisa de pouca experiência para subir para o próximo nível. Você faz algumas missões ali que dão um pouco de experiência, sobe de nível, aí depois no próximo nível você precisa de muito mais experiência para você passar para o próximo ainda. Mas em compensação, as missões que você vai fazer vão te dar mais experiência, né? Então as recompensas vão aumentando, né? Às vezes você ganha mais armas, mais itens, etc. Isso é uma coisa que todos os jogos têm, né? Então é uma preocupação muito grande, assim, dos designers de fazerem um core loop que seja bem interessante, que seja bem fácil, assim, de engajar, para que tenha cada vez mais jogadores, né? Eu dei alguns exemplos aqui de como isso funciona, por exemplo, em jogos de RPG. Mas eu queria ouvir também de vocês, né? Ver de vocês, assim, quais jogos que vocês gostam de jogar e se vocês conseguem identificar como é o core loop desses jogos. Por exemplo, num jogo de tiro, sei lá, ultimamente eu tenho jogado bastante Battlefield. Então, o core loop, qual que seria o core loop do Battlefield? Né? Qual que seria o objetivo? Qual que seria a ação? Quais seriam as recompensas? E qual que é a importância da recompensa dentro do core loop? É uma coisa muito interessante essa questão da recompensa, que basicamente é o que faz a gente querer jogar e querer continuar jogando, né? Uma coisa que deixa o jogador muito feliz é essa questão da recompensa, né? Libera muita dopamina no cérebro e tudo mais. Então, vocês podem ver, tipo assim, alguns jogos mais recentes. Vou usar aqui como exemplo o Battlefield. Tem o Overwatch, acho que também faz bastante isso. E mesmo quando você perde uma missão, né? Você vê aquela telinha de derrota lá, que é uma coisa que eu vejo bastante também. Infelizmente, né, vejo bastante essa tela. Quando você tem a derrota, mesmo assim, você vê ainda a tela ali mostrando o que você ganhou naquela partida. Então, quais missões você completou, o quanto de experiência você ganhou por ter completado aquela missão, quanto que falta para você chegar no próximo nível. Então, mesmo assim, você tem aquele sentimento chato da derrota, né, de não ter ganho, mas mesmo assim você ganhou alguma coisa, você ganhou alguma experiência e os jogos gostam de mostrar isso para você se sentir cada vez mais motivado a estar sempre ali jogando, a estar melhorando, a estar conquistando mais coisas no jogo. E isso mantém você engajado, mantém você sempre ali ativo no jogo. Às vezes você acaba gastando, né, um dinheiro real ali no jogo e tal, né, que vai dando mais receita para a empresa. Então, assim,
né? Tudo isso gira em torno de, né, eles querem te engajar para você estar ali no jogo, mas porque tem também um benefício para eles por trás disso, mas também tem um benefício muito grande para o jogador que vai estar sempre ali com algo interessante, né, para se divertir. Esse vídeo era sobre isso, sobre o Core Loop. Tem alguns outros loops também dentro dos jogos. Eu quero falar sobre isso também. Tem o Social Loop, Meta Loop, etc. Tem o Outer Loop. Ele é fora do Core Loop, assim, que seriam várias junções assim, de Core Loops, né, no jogo como um todo. E eu vou trazer mais sobre isso para vocês em outros vídeos no futuro. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa um like aí, comenta aí exemplos, né, de core loops em jogos que vocês gostam e se inscrevam no canal também. Muito obrigado.